Nunca antes na história desse planeta tantas pessoas foram às urnas como vai acontecer nesse ano de 2024. Vai ter eleição para todos os gostos. Nacionais, municipais, regionais, legislativas, democráticas e até eleição de fachada. Gente, como assim? De fachada? Esse recorde de eleitores se deve em parte à coincidência de ter votações em países bem populosos, como o Brasil, Estados Unidos, Rússia, Indonésia e ela, a ultrapovoada Índia. E a verdade é que algumas dessas eleições têm o potencial de influenciar as relações internacionais desse ano. Então agora é hora de falar sério, porque nesse vídeo a gente vai listar quais são as eleições mais importantes e o cenário de cada uma delas. Os Estados Unidos caminham para uma revanche entre Joe Biden e Donald Trump. Depois do contestado resultado eleitoral de 2020, Trump ameaçou rivais com retaliação política caso volte à Casa Branca. Atualmente, o ex-presidente está lutando por uma imunidade absoluta em relação aos seus processos. Ele é acusado pela contestação do resultado da eleição de 2020 e por tentar permanecer no poder mesmo após a derrota para Biden. A revista The Economist destacou que Trump está ganhando terreno entre os jovens. Uma pesquisa de intenção de votos realizada pelo New York Times e a Siena College, publicada em dezembro, mostrou o republicano à frente de Biden entre os eleitores de 18 a 29 anos. 49% contra 43%. Por outro lado, Biden não conseguiu cumprir a promessa central de sua campanha em 2020, que ele traria calma depois da caótica gestão Trump. Em vez disso, são duas novas guerras com envolvimento americano, Ucrânia e Gaza, e a pior inflação em 20 anos. Para piorar, muitos americanos acreditam que Biden tem uma idade avançada demais para o cargo. Ele completa 82 anos esse ano. Trump não fica muito atrás, com 78. A eleição americana é no dia 5 de novembro e até lá muita água vai rolar. A política europeia vive um sentimento de crise semelhante. O avanço da extrema-direita, alimentado pela angústia do público em relação à migração e a estagnação das economias, pode ver o seu momento culminante nas eleições parlamentares da União Europeia em junho. A votação para o Parlamento Europeu é considerada a maior eleição transnacional do mundo. Caso coligações de extrema-direita realmente detenham o maior número de cadeiras, é provável que a própria existência da União Europeia passe a ser questionada, o que pode mudar drasticamente a dinâmica política no velho continente. No Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak precisa convocar eleições legislativas até janeiro de 2025, e o Partido Trabalhista tem elevada chance de voltar ao poder pela primeira vez desde 2010. Sunak já previu que a votação deve ocorrer no segundo semestre desse ano. Por lá, os conservadores enfrentam uma grande crise, com inúmeras disputas internas, queda do poder aquisitivo dos britânicos e uma série de escândalos, além de 5 primeiros ministros desde o referendo do Brexit em 2016. Parece que vai ter mudança de poder por lá. Onde o poder não deve mudar é a Rússia. Olha aí a nossa eleição de fachada. Não tem competição por lá na votação que vai acontecer em março. O governo condenou Alexei Navalny, principal líder da oposição, a 30 anos de cadeia e intensificou a perseguição de dissidentes depois da invasão à Ucrânia, garantindo a reeleição de Vladimir Putin. Assim, ele deve se manter no poder até pelo menos 2030. E aqui vale fazer um parêntese para outros países que também têm um cenário autoritário com eleição de fachada bem parecido com a Rússia. Belarus tem uma eleição em fevereiro e por lá o presidente Alexander Lukashenko simplesmente assinou uma lei que lhe dá imunidade vitalícia e dificulta outras candidaturas. Irã, o país que teve um de seus principais generais, Qassem Soleimani, assassinado em 2020 e sofreu um grave atentado recentemente, vai ter eleições legislativas esse ano, mas também com resultados bem previsíveis. O Ayatollah Ali Khamenei vai tentar reforçar o seu controle sobre as instituições. Ruanda. Sim, aquele país da África que talvez você conheça pelo filme Hotel Ruanda e pela histórica guerra civil entre Tutsis e Hutus. Pois é, vai ter eleição presidencial por lá em julho, mas elas também não serão livres. O atual presidente Paul Kagame deve ser reeleito para um 4º mandato e ele, que é acusado de perseguir grupos opositores, já chegou a vencer eleições no país com 99% dos votos. Paquistão, um país com 230 milhões de habitantes, que realizará eleições em fevereiro e onde o líder da oposição está preso, e há temores sobre a influência indevida das Forças Armadas na política. Agora vamos voltar para os países onde a eleição é minimamente democrática e competitiva. É o caso da Índia.
país mais populoso do planeta e considerada a maior democracia do mundo. Por lá, o primeiro-ministro Narendra Modi, representante dos nacionalistas hindus, vai tentar se reeleger pela segunda vez. Ele está no poder desde 2014 e é o favorito na eleição. Só que 26 partidos de oposição já se uniram recentemente para tentar vencer o pleito que vai acontecer em abril. Um novo mandato de 5 anos para Modi pode afastar ainda mais a República Indiana dos conceitos pluralistas que marcaram a sua fundação. Apesar da alta inflação e do desemprego, as pesquisas ainda têm mostrado Modi à frente nessa disputa. Modi já conseguiu uma importante vitória nesse início de ano. Sua aliada, Sheikh Hasina, foi eleita para um 5º mandato em Bangladesh, um vizinho e importante aliado. A eleição aconteceu no último dia 7 de janeiro e abriu essa maratona eleitoral que a gente vai ter em 2024 pelo mundo. O regime do ditador Nicolás Maduro na Venezuela deve realizar eleições esse ano, após negociações com a oposição do país. Mas não se sabe o quanto elas serão justas e livres. A principal adversária de Maduro na disputa seria Maria Corina Machado, que venceu as primárias da oposição em 2023. Mas ela enfrenta problemas na justiça para tentar confirmar sua candidatura. Machado está impedida de exercer cargos públicos e anunciou uma apelação na Suprema Corte do país para reverter o caso. A gente não pode deixar de falar do Brasil. Apesar das eleições municipais não terem um impacto tão claro na política internacional, é claro que elas influenciam nos rumos do cenário nacional, especialmente já pensando nas eleições presidenciais de 2026. Ainda bastante forte, a polarização lulismo versus bolsonarismo pode dar as cartas em muitas cidades. Vale ficar de olho, por exemplo, aqui em São Paulo, onde Ricardo Nunes vai tentar a reeleição e tem Guilherme Boulos, apadrinhado por Lula, como grande adversário. Em Belo Horizonte, Bruno Engler pode ser o candidato bolsonarista, mas Nicolas Ferreira também já foi cogitado. E no Rio de Janeiro, Eduardo Paes vai tentar chegar a um 4º mandato como prefeito carioca. Mas é claro que tudo isso ainda vai ser papo para outros vídeos aqui no canal ao longo desse ano. Por fim, outros países com eleição para ficar de olho em 2024. Na Ucrânia, as eleições presidenciais deverão ocorrer no final de março, mas a situação de emergência imposta pela invasão russa poderá levar o presidente Volodymyr Zelensky a adiar essa votação. Então, o cenário por lá ainda é um pouco incerto. No México, existe a expectativa da eleição da primeira mulher presidente da história. Claudia Sheinbaum, que é aliada do atual presidente, o esquerdista Manuel López Obrador, deve ser eleita em junho. Na Indonésia, país com mais de 270 milhões de habitantes, o candidato governista também deve vencer. Prabowo Subianto, atual ministro da Defesa, é o provável vencedor da eleição em fevereiro. Taiwan já teve sua eleição. Pois é, foi logo no começo do ano, em 13 de janeiro. O atual vice-presidente Lai Ching-te foi eleito presidente e vai governar a ilha asiática pelos próximos 4 anos. A vitória dele pode representar um rompimento total com a China. Lai já avisou que quer garantir o Estatuto Global de Taiwan, fortalecendo os laços com os Estados Unidos e outros países do Ocidente. Por fim, esse oásis sul-americano, sempre tão estável politicamente, pode ter uma alternância de poder importante após a eleição de outubro. A Frente Ampla, aliança de esquerda, pode voltar à presidência, já que o atual governo de centro-direita, comandado por Lacache Pou, mostra dificuldades de eleger um sucessor. Ufa, é muita eleição e claro que a gente vai acompanhar tudo de perto ao longo de 2024. Eu vou deixar também alguns links aqui na descrição para vocês saberem mais sobre o cenário de cada país, tá? Um abraço e até o próximo Estadão Explica.